Eu quero abençoar a tua vida. Vamos ler juntos. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem tratá-los com desrespeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servir-lhes ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e encoraje essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e não são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Olha que coisa que o apóstolo Paulo está dizendo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas, em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Um parênteses. Note que o apóstolo Paulo está dizendo que o amor, ele está dizendo que o amor ao dinheiro, é a raiz do mal. Ele está dizendo que é ter dinheiro. Você pode ter dinheiro, você pode possuir coisas, só não pode ficar possuído, irmão? Você pode possuir coisas. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas diante de Deus, que a tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu recomendo que guarde esse testemunho imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e ninguém pode ver. A Ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles entesourarão para si mesmo um bom fundamento para a era por vir, de modo que se envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida. Timóteo,
guarda o que foi confiado a você, evita as conversas inúteis e profanas, e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento, professando alguns se desviaram da fé. A graça seja com vocês. Amém. Essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo traz um tratado de como nós devemos viver a vida e o que de fato nós temos que buscar, porque o mundo ele trabalha para que você esteja preso a um sistema, que você esteja preso a como eu diria, que você esteja preso a uma forma de vida que muitas das vezes te afasta da presença de Deus. Então Paulo está tratando de uma realidade social. Ele começa falando do tema escravidão. Ele não está legitimando a escravidão, mas ele está ensinando o cristão, como o cristão deve viver dentro dessas estruturas imperfeitas, sem comprometer o seu bom testemunho. Está falando de uma época em que as pessoas de fato viviam como escravos, elas eram compradas e tinha que prestar conta aos seus senhores. É disso que Paulo está tratando de início nessa carta. Ele não está concordando com isso, mas ele está dizendo para aqueles escravos, para que eles dessem um bom testemunho, para que eles pudessem de alguma forma glorificar o nome do Senhor como testemunho do Evangelho. Por que eu lhe digo isso, irmão? Porque a fé cristã, ela não pode ser só apenas uma confissão verbal, mas um testemunho público, visível, de que agora eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus, em todos os âmbitos, em todos os ambientes, em todas as esferas. Porque o dia que você entregou a sua vida para Jesus, quem aqui já entregou a sua vida para Jesus? Ok, a partir desse dia, toda a sua vida foi redimida. Essa obra começa primeiro dentro de você, e depois fora de você. Olhe para mim, o alvo principal do Senhor é alcançar você por dentro. O que significa isso? O teu coração, a tua mente, transicionar a tua forma antiga de viver, para o quê? Para um novo projeto de vida. Eu não sei se tem alguém aqui me entendendo, mas é exatamente isso. Eu falo que a fé cristã não pode ser só uma confissão verbal, mas um testemunho público e visível da minha mudança de vida, da minha mudança de mente, da minha postura. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. As pessoas não leem a Bíblia, as pessoas nos leem, as pessoas nos observam, o tempo todo as pessoas estão olhando. Talvez você não fale, mas as pessoas estão olhando a sua reação. Talvez você não comunique, mas as pessoas estão olhando a tua forma de reagir a certas situações. Num geral, quem aqui faz faculdade? Faz faculdade? Lá na faculdade, as pessoas estão olhando para você. Se as pessoas descobriram que você é um cristão, as pessoas começam a observar você e começam a julgar você. Se
Você é uma professora, como a diaconisa Dani, que estava dando a palavra de oferta, dentro da sala de aula, ali naquele ambiente. Pode ter certeza que as pessoas estão olhando para você, seja lá no seu emprego, seja atendendo ao público. De alguma forma as pessoas estão olhando para nós, e quando descobrem que somos cristãos, o que elas esperam de nós? Um bom testemunho, um bom comportamento, bons exemplos. É assim ou não é, irmão? É. Mas pastor, é que a gente está vivendo um contraste tão diferente, a gente está vivendo uma inversão de valores tão grande, que uma pessoa ser honesto hoje em um ambiente de trabalho, por exemplo, às vezes é motivo de chacota. Você, cara, você é bobo. Igual já viu alguém dizer, né? A Light rouba a gente pra caramba, também vou roubar ela. Como se isso fosse argumento, como se isso fosse funcionar no mundo espiritual, porque o mundo espiritual trabalha com autoridade. É comigo, autoridade. E a sua autoridade está no seu testemunho, está no meu testemunho. Então, o comportamento de um crente, ele pode honrar ou desonrar a Deus, ok? O comportamento de um crente pode provocar um bom testemunho como um mau testemunho. O comportamento de um crente pode honrar o nome do Senhor, e alguém sair com uma boa impressão do Evangelho. Eu me lembro que eu ganhei um amigo, eu levei o meu celular para consertar, e eu conversando com esse rapaz, hoje ele é meu amigo, já pregou aqui na igreja, e na nossa conversa ali, eu conversando com ele, eu falei, esse garoto tem algo diferente na vida dele. Eu vi muita sinceridade no que ele faz. Ele consertava celular, e eu vi, cara, eu falei, poxa, esse cara, parece que ele é sincero, e eu não errei não. É exatamente isso, porque ele entendeu que através da profissão dele, ele pode honrar o nome do Senhor, que através da profissão dele, ele pode dar um bom testemunho. Entendeu, Peter? É um assunto bom para você abordar, entendeu? Então ali, enquanto tem gente, vou usar esse termo carioca aqui, o pessoal que está na internet, dando volta em outros, passando a perna, ele decidiu o seguinte, não, eu quero ser justo, eu quero cobrar o que é justo, e eu quero ser sincero com as pessoas, naquilo que eu me proponho a fazer. Isso também é evangelho. Tem gente que ora muito, mas vigia pouco. Tem gente que vigia pouco e ora muito. Tem gente que nem vigia nem ora também, aí também não dá. Então o Senhor, nesse tema, nessa campanha, alicerçado na rocha, o Senhor quer nos fazer pleno. Eu me lembro quando eu comprei esse carro, e uma semana depois eu precisei ir a um lugar. Aí eu parei esse carro atrás da fila. De repente, quando eu olhei no meu retrovisor, veio passando uma van, daquelas brancas, toda velha. Irmão, quando passou à frente da van aqui, o meu coração gelou. Eu falei, acabou com o meu carro, porque ele foi tentar cortar para pegar, ele pegou aqui do lado e foi, irmão. Quando eu olhei aquele tamanho de troço passando do meu lado, eu fiz só assim, o sangue de Jesus tem poder, agora já era. Irmão, pegou de um lado até no outro, assim, naturalmente seria isso. Olhei para Vanildo, olha o que esse cara está arrumando, olha o que esse cara está arrumando. Passou e cortou. Nisso, irmão, eu fiquei furioso com aquilo. Parei do lado dele, você é louco, cara. Acabei de comprar o carro, não paguei nem a primeira parcela ainda. Irmão, por um milagre, não tem explicação.
porque eu senti que o retrovisor da van bateu no meu retrovisor e tombou ele. Quando eu olhei do lado de fora, graças a Deus, foi só uma marca da borracha. Eu passei lá a pastazinha mágica e para a glória de Deus não aconteceu nada. Ah, pastor, mas isso é tão simples. Começa a ver Deus nas coisas simples que você vai começar a experimentar as coisas grandes. Começa a glorificar Deus no cotidiano, no dia a dia, naquele livramentozinho mínimo que você acha. Isso aí é coincidência. Não existe coincidência na vida de um crente. Não existe coincidência. Ou é livramento de Deus, ou é derrota. Não tem meio termo. E ali eu falei, como que o diabo, ele não quer ver a gente feliz? Porque se isso acontecesse, ia entristecer muito o meu coração. Eu não ia desviar, eu não ia abandonar o meu chamado, eu não ia descer do altar, mas eu ia ficar muito chateado com aquilo. Eu acabei de comprar o carro, mas poderia ter acontecido pior. Isso não ia abalar a minha fé, ia me deixar triste sim, mas não ia me abalar minha fé a ponto de eu, que Deus é esse que eu estou servindo, que deixa uma afronta dessa acontecer. E por mais que aconteça a afronta, a tua fé tem que estar firmada onde? Nele. É Ele, por Ele. Não pode estar baseada em coisas. A nossa fé não pode estar baseada em vitórias e derrotas. Vitória, Deus está comigo. Derrota, eu estou em pecado. Porque tem hora que o inimigo faz a gente se sentir assim. Ele quer que você se sinta assim. Eu devo estar em pecado porque está dando tudo errado. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina muito nesse texto. O comportamento do crente, ele pode honrar o nome de Deus, como pode desonrar. Por exemplo, no seu trabalho, por exemplo, na sua liderança, por exemplo, na sua subordinação, nos seus relacionamentos, numa espiritualidade autêntica, que se revela no dia a dia. Então a primeira coisa que ele fala aqui, a fé vivida no dia a dia. Vamos dizer juntos, a fé vivida no dia a dia. Ele diz lá no texto, no versículo 1 e 2, resumindo, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam o quê? Blasfemados. Essa epístola de Timóteo, ela é uma epístola pastoral. Ela foi escrita por Paulo e enviada a Timóteo, lá em Éfeso, um jovem pastor de uma grande igreja. O que Paulo está ensinando para Timóteo? Timóteo, cuidado. Se você deseja permanecer como um bom líder, observe a sã doutrina. Ele vai dizer, observe a sã doutrina. Se existe a sã doutrina, existe o contrário de sã, é o que? Mal, ruim, doente. Se existe uma pessoa sã, existe uma pessoa doente. Se existe a sã doutrina, existe também a doutrina doente, fracassada. Paulo está ensinando Timóteo a organizar a vida da igreja, a proteger a comunidade dos falsos mestres, dos falsos ensinos. E como nós temos prezado por isso no altar, mas parece que as pessoas não se interessam por isso. E você sabe muito bem que a ovelha é um animal muito dócil e também muito inocente, simples. Tudo que vier pela frente eles vão comendo. Se o pastor não estiver ali para liberar o campo, ela pode chegar num campo contaminado de plantas venenosas, vão comer e vai morrer todo mundo. E qual é a função do pastor? Justamente separar
Não é à toa que o salmista vai dizer lá, Davi, no Salmo 23, quando ele diz: conduz-me em verdes pastos, ou pastos verdejantes. É exatamente por isso. Então, proteger a comunidade dos falsos mestres, dos falsos ensinos, formar líderes com caráter. O que é caráter, pastor? Porque se fala tanto nisso. Caráter é aquilo que eu falo e aquilo que eu faço andam em conformidade. Caráter se revela em secreto, quando ninguém está te vendo e você tem a oportunidade de errar, a oportunidade talvez de dar um ganho em alguém, e você decide fazer o que é certo. Nós precisamos que a igreja amadureça no discernimento. Diga comigo, discernimento. Discernimento espiritual. O mundo não está para brincadeira, irmão. O mundo não está para brincadeira. As coisas estão andando numa velocidade. A gente está vendo um colapso. A sociedade, as pessoas de um lado para o outro, desesperadas. Glória a Deus, porque nós temos a cruz de Cristo. Glória a Deus, porque você conheceu o Evangelho de Jesus. Glória a Deus, porque hoje você tem destino, você tem direção, você sabe para onde está indo. Não abra mão. Eu pregava domingo, uma palavra até dura: não abra mão da presença de Deus, não abra mão do teu chamado. O que seria de mim se o Espírito Santo não quisesse me usar, irmão? Você já parou para pensar nisso, irmão? O que seria de você se o Espírito Santo dissesse: eu não vou mais te usar? Deus nos livre, né, irmão? Porque se estamos de pé, se podemos comunicar, se podemos ministrar, se podemos cantar, se podemos tocar, servir, é porque Deus, Ele não abre mão de mim, de você. É porque Deus, Ele ainda está ali, Ele está com você. Ele está aí o tempo todo. Então tome muito cuidado, porque existe uma guerra e eu preciso estar alicerçado. A minha fé não pode ser uma fé solta. Se eu preciso estar alicerçado na rocha, quem é a rocha? A rocha é Cristo. A segunda coisa, cuidado com aquilo que alimenta o ego. Forte, né, Moisés? Cuidado com aquilo que alimenta o ego. No verso 3 e 4, ele vai falando da característica dos falsos mestres. Número 1, rejeitam a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa disso. Nós temos que voltar lá na lei, nós temos que cumprir os mandamentos de Moisés. Desse aí não precisa. Tem que continuar circuncidando. Então, uma série de líderes dentro da igreja, contrapondo a liderança de Timóteo, rejeitando a palavra, rejeitando o Evangelho. O que isso produz? Esse tipo de ensinamento: orgulho, contendas, invejas, ganância religiosa. Ganância religiosa, né, irmão? Já ouviu falar nesse termo? É o que a gente tem visto. Quantos membros tem na tua igreja? Irmão, eu sonho com uma igreja para 1000 pessoas, mas eu não vivo desesperado por isso não, irmão. Eu faço a minha parte, oro, jejuo, prego, eu evangelizo, conta comigo, mas eu não vou enlouquecer por causa disso não, igual estou vendo gente aí, para mostrar número. Eu não quero mostrar número para Deus, eu quero mostrar vidas, irmão. É isso que importa.
que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação? Esses dias, eu estava vendo essa semana o pastor que pediu para se ausentar do altar. Eu não quero mais pastorear essa igreja, ele fez isso. Eu tenho 3 filhos, os meus filhos estão crescendo, eu não tenho tempo para eles. Quero pedir um tempo. Para quem é que tem coragem de fazer isso hoje? Ninguém, irmão. Ninguém. Cuidado. Porque a verdadeira doutrina, ela gera piedade, não uma vaidade intelectual, como a gente tem visto. O próprio apóstolo Paulo vai denunciar. Pensam que a piedade é fonte de lucro. O que ele está denunciando? O uso da fé por meio do enriquecimento, que é um problema atual. É o que a gente mais tem visto. Pessoas que chegam no evangelho achando o seguinte: eu tenho que abrir uma igreja, né? Nem a igreja não abre, a igreja nasce, né? Mas é abrir uma igreja. Não se abre igreja, igreja nasce. E se não tiver chamado, irmão, não aguenta o rojão não. Esses dias eu estava brincando aqui, não, ensinando no discipulado aqui com a liderança. Pastor tem que ter casca grossa, lembra, irmão? Casca grossa, sangue de barata, meu irmão, assim, você está ouvindo um absurdo, e tem que estar assim, amém, irmão, é mesmo, está doido para, mas tem que ser, senão não suporta. A terceira coisa que ele vai falar, do grande paradoxo cristão, chamado contentamento. Diga comigo, contentamento. Versos 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Por quê? O ser humano nada trouxe para esse mundo e nada vai levar. Aqui contentamento não é pobreza forçada, é liberdade interior diante das posses. Por quê? Precisa tomar cuidado que existe um concorrente no reino de Deus, chamado Mamon. Mamon é dinheiro, que concorre com o reino, com o trono, com o lugar de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer, ninguém pode servir a 2 senhores, ninguém pode servir a Deus e ninguém pode servir a Mamon. Se o Senhor te enriquecesse esse mês, e você se tornasse uma pessoa milionária, amém? Vamos sonhar aí, esse mês, pastor, fiquei milionário, eu não sei, Deus te enriqueceu, o que mudaria na tua vida? Para melhor ou para pior? Você se tornaria uma pessoa simples, humilde, ou você se tornaria uma pessoa arrogante? Será que você ia pegar o dinheiro, ou a bênção que Deus te deu, ia fazer da bênção um altar de honra ao Senhor, ou ia bagunçar o negócio todo? Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que está na mídia, e às vezes até fora da mídia, mas que um dia enriqueceram, e a vida delas se tornaram um inferno, porque não souberam. O problema não está no dinheiro, o problema está na forma como nós administramos o dinheiro. O problema não é você possuir coisas, o problema é uma pessoa andar possuída, porque tem gente que irmão, vira o cão, ele acha que é dono do mundo. Você deve conhecer um monte de gente que tem pensamento assim, o dia que eu ficar rico, né? O dia que eu ficar rico, irmão, ok, só que algumas coisas que precisam ficar muito claras para mim. Eu sou crente, eu não posso deixar de temer ao Senhor, eu continuo sendo homem de Deus. Irmão, se isso está resolvido no teu coração, Deus vai te levar a lugares extraordinários e sobrenatural. Deus vai te levar, Deus vai te conduzir. Por quê? Porque o teu coração é um coração que honra a Deus, porque o teu coração é um coração que teme a Deus. Então o cristão, ele não é definido pelo que possui, mas por quem o possui. Entendeu? O cristão não é definido por aquilo que você possui, mas
mas quem você possui? Amém? Quem você possui? A Cristo. Eu tenho Ele, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Nada vai concorrer com Ele, porque eu não vou permitir. A quarta coisa, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O tema da mensagem, da palavra é alicerçados aonde? Na rocha. Então eu estou lhe dando instrução hoje, para você voar. Paulo aqui não diz que o dinheiro é mau, não, mas o amor ao dinheiro é a raiz. O que é que significa isso? É a fonte de todos os males. Por causa do dinheiro as pessoas roubam, por causa do dinheiro as pessoas matam, por causa do dinheiro as pessoas traem, por causa do dinheiro as pessoas se tornam orgulhosas, vaidosas e avarentas. Sim. O problema não está no dinheiro, é como a internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa e poderosa. Como eu uso a internet para pesquisa. Às vezes eu quero uma palavra, eu quero descobrir lá a origem, né? Eu gosto muito de procurar a fonte daquela palavra. Qual é a origem dessa palavra? Antigamente tinha que abrir livro, procurar em dicionário. Irmão, é uma benção. Enciclopédia Barça, né, irmão? Tem lá até hoje. Hoje, você digitou ali, maravilha. Só que tem gente que está usando isso aqui para o mal. Só que tem gente que está usando isso aqui para o que não presta. Tudo foi criado por Deus para nos abençoar e nos beneficiar. Mas o ser humano, na sua vaidade, na sua arrogância, na sua independência de Deus, tem feito da bênção maldição. Tem alguém aqui comigo? Amém? Então, Paulo, ele está dizendo das consequências espirituais que o dinheiro pode trazer. Tentação, sim ou não? Sim. Laço, cuidado com os laços, irmão, porque eu converso com algumas pessoas de posse, e eles falam muito isso para mim: pastor, eu já pensei em querer ter a vida que eu tinha lá atrás, que eu não tinha nada, mas eu tinha paz. Eu falei: mas você pode virar isso na tua vida. Coloca Cristo como centro, traz o Senhor para os teus negócios, traz o Senhor para administrar as tuas coisas. Você vai ver, você vai achar o que você está falando até pecado. Você querer voltar lá para aquela vida pobre e miserável, porque não era nem humilde, era miserável e pobre. Você quer isso para você? Aí comecei a fazer umas contas com ele. Falei: pastor, acho que não quero não. Eu falei: meu amigo, então acerta a tua vereda, para Deus abençoar aquilo que Ele tem te dado, para você testemunhar isso e abençoar a pessoa. Eu falo sobre consequências espirituais: ruína, apostasia. Quantas pessoas, depois que ganham posses, não tem mais tempo para Deus. Isso é todo mundo? Não, mas tem muita gente que depois que Deus abençoou, melhorou um pouquinho de vida, agora não tem mais tempo para Deus, agora não tem mais tempo para servir, agora não tem mais tempo mais para estar na igreja, não tem tempo para nada. Por quê? Porque o dinheiro, ele pode ser bênção, mas o dinheiro também pode ser uma fonte de maldição. Então tome muito cuidado. Número 5, eu quero falar sobre a identidade do homem de Deus. Ele vai falar aqui, né? Ele usa alguns imperativos aqui espirituais: foge dessas coisas, segue a justiça. Você vai ver que ele manda fugir dessas coisas. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo tem um texto que ele diz assim: fugir da aparência do mal. Paulo não está mandando você fugir do mal em si. Então, antes de você ver o mal, só pela aparência, ó, sai fora. Está entendendo, irmão? Tem coisas que está na cara, tem coisas que é o óbvio. Dependendo da história, se eu sentar com alguém num gabinete pastoral, ou numa conversa, ou num aconselhamento, dependendo da história que a pessoa me contar, eu vou dizer para ela: sai fora. Será que você não está vendo que isso é laço? Será que isso não vai dar certo? Entende, irmão?
Então Paulo não manda fugir do mal, ele manda fugir da aparência, tudo aquilo que é aparência de mal. Por quê? Porque o inimigo não vai colocar, diaconisa Lorena, o mal na tua frente. Ele sabe que você ora, que você é mulher de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele vai camuflar, ele vai disfarçar, para colocar aí. Aí a pessoa olha assim, uau, que maravilha. Só que no fundo, por detrás, quando a pessoa vai cair na real, perdeu a bênção. Então fique atento. Eu lembro muito de Jacó e Esaú. Aquele dia que Esaú chegou em casa exausto, ele tinha preparado lá aquela comida. Ele disse: você não quer me dar um pouco dessa comida? Então me dá o teu direito de primogenitura. Então tá bom, ele vendeu o direito de primogenitura por um prato. E sabe de uma coisa, pensando bem, Jacó nem precisava daquilo, sabia, Peter? Sabia que Jacó nem precisava daquilo? Porque Deus já tinha constituído ele como cabeça. Está no texto, o menor vai ser maior do que o primeiro. A profecia sobre Jacó é que Jacó, a geração de Jacó seria maior e mais poderosa do que a geração de Esaú. Foi o próprio Deus que falou, nem precisava dele usar aquele tipo de trapaça, porque já havia uma promessa sobre ele. Isso é que é a pessoa não entender mundo espiritual. Isso que dá a pessoa não entender. Perdeu, irmão, abriu mão de tudo. Por quê? Por um prato de lentilha. O outro pagou um preço muito grande. Não é assunto para hoje. Então, ele fala, homem de Deus não é um título. Aliás, homem de Deus é um título de responsabilidade espiritual. Você carrega esse título. Ali é um homem de Deus. Ali tem uma mulher de Deus. Eu me lembro de uma situação que envolvia a vida de uma pessoa, estava passando muito mal, endemoniada. Quando chegou eu e a pastora, a primeira coisa, graças a Deus, os homens de Deus chegaram. O pastor e a pastora chegou. Já vê que responsabilidade que a gente carrega, irmão? Graças a Deus. Eu me lembro de um evento que a gente estava ministrando, eu fui pregar e ministrar com a Sarando, e naquele culto, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, que eu já estava ficando já desesperado. O que está acontecendo aqui? A pregadora desmaiou no altar, levaram ela para o gabinete, e lá no gabinete, eu e a pastora orando, intercedendo, chama o SAMU, não tem SAMU não, é anjo, vai dar tempo para SAMU chegar não, e coloca a mão na cabeça e repreende demônio. Depois de uma luta, irmão, a irmã voltou para o altar para pregar. Quando a gente está no altar pregando, a irmã está no altar pregando, a gente estava sentado, chamou a gente. Esse dia eu não fui pregar não, eu fui ministrar. Chamou a gente de novo, tem mais um menino lá atrás passando mal, pastor. Sai correndo do culto de novo, está lá o menino lá, dando ataque epilético. Não é querer se gabar não. Quem me conhece sabe. E se eu e a pastora não estivesse ali, irmão? Claro que não somos nós. Você entende? A responsabilidade espiritual que você carrega sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua geração. Entendeu? Aqui é uma batalha espiritual consciente. É uma batalha espiritual constante. Não tem neutralidade no mundo espiritual. Ou você se levanta para guerrear, ou vai ser derrotado. Não tem neutralidade no mundo espiritual, é guerra. Ou você se levanta como um guerreiro e vai defender aquilo que você acredita, ou você vai ver a sua geração sendo subjugada. Eu não vou permitir isso. Quem aqui não vai permitir? Eu não vou permitir isso, meu irmão. Estou vendo meu neto aqui, o pessoal de casa não está vendo. Meu neto está aqui, o Zac, né? É o Zac. O Zac vai ser um profeta dessa geração.
O Isaac, irmão, Deus vai usar muito a vida dessa criança, como já tem usado e vai usar muito mais. Amém, Isaac? Ele está olhando aqui para mim, irmão, os olhos fitados nele, como diz a Bíblia, né? Os olhos fitados nele. Vai ser profeta de Deus. Eu oro por isso. Quem ora pela sua família? Quem ora pelo seu filho, pela sua geração? Quem ora? Se você está orando, tem semente no altar, tem testemunho no céu, para a glória de Deus. Amém? Então, o apóstolo Paulo fala que o compromisso do cristão está diante de um Deus eterno e não de sistemas temporais. O mundo vai passar, a terra vai passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente, de geração a geração. Número 6, minha riqueza redimida. Vamos dizer juntos: a minha riqueza redimida. Faltou a minha ali, mas está tudo bem. Entre o verso 17 e o verso 19, ele não fala de proibição, mas de redenção. Preste atenção numa chave que eu quero te entregar. O grande segredo na vida de um homem e de uma mulher é quando ele entende isso. Não foi só você que foi resgatado, tudo que é seu também. Entendeu, irmão? Não é só você que é de Cristo, a tua família é de Cristo, a tua empresa é de Cristo, o teu salário é do Senhor. Você consagra a Ele quando você entrega o teu dízimo e quando você é fiel nas suas ofertas. Então você está consagrando. O que está acontecendo? Você está redimindo o seu salário. Esse é o segredo. Quando Jacó sai da casa de Labão, a Bíblia diz que ele sai muito próspero e muito rico, com muitos animais, camelos, vacas. Ele tinha lá ovelhas, né? A princípio ovelhas, e depois ele sai com muita posse, porque Jacó tinha feito uma oração quando ele saiu da casa da mãe, no meio do deserto. Ele consagra uma pedra e diz: se o Senhor me abençoar, em tudo eu darei o dízimo. Ele consagra a pedra e ele vai até a casa do sogro e prospera muito, e ele honrou a sua palavra. Esse é o segredo. É quando você coloca diante do altar do Senhor e consagra a Deus o teu trabalho, o teu salário, a tua família e as oportunidades que Deus te dá. Esse é o segredo. Quando a minha riqueza, ela é redimida, ela também é convertida, ela trabalha para o reino. Quando aquilo que é meu trabalha para o reino. Então, ele diz: não sejam arrogantes, não põem esperança nas riquezas, sejam generosos, prontos a repartir, porque Deus não condena possuir, Deus condena ser possuído, irmão. E tem muita gente que, infelizmente, não é ele que governa o dinheiro, é Mamon que governa ele. Infelizmente, você deve conhecer muita gente. Eu me lembro de uma tia, não vou falar o nome dela, e ela já nem está mais aqui. Irmão, ela não tinha filhos, vivia sozinha e ganhava um salário do governo. Aquela minha tia, pensa numa mulher que era, não comprava uma lata de leite para tomar, e era só para ela mesmo. Pensa numa mulher que, falava para ela: tia, a senhora tem que comprar um Neston para a senhora tomar. Não precisa não. A tia, a senhora está muito fraquinha, tem que comprar lá um alimento mais forte. Não precisa não, tá bom, a senhora tem que tomar. Meu irmão, chegava a andar assim, ia caindo para os lados, porque não tinha força, porque não queria comprar para si, para comer, para se alimentar, para ela própria viver mais. Quando tinha que comprar um remédio, não precisa comprar remédio não, tem que comprar sim, uma vitamina B, uma vitamina C, então ela precisa se fortalecer. Morreu, foram olhar debaixo do colchão dela, estava cheio de dinheiro até que não valia mais. O que adiantou viver uma vida pobre para querer morrer rica? O que adiantou, irmão? Irmão, eu quero usufruir do melhor dessa terra,
Em nome de Jesus, enquanto eu estiver aqui, quero viver do melhor dessa terra, vou deixar a herança, mas eu vou também usufruir agora, em nome de Jesus. Muita gente com essa mentalidade. Sabe qual é a verdadeira segurança? Sabe onde ela está? É no tesouro eterno, porque nessa vida tudo é passageiro, tudo vai ficar por aqui. A mesma terra que vai receber o milionário é a mesma terra que vai receber lá o simples, uma pessoa humilde assim, é a mesma terra, é o mesmo bicho que vai comer, irmão, é o mesmo. E tem pessoa fazendo conta de tanta coisa. Não, sirva a Deus, seja generoso. Se você pode fazer, faça. Se você pode servir, sirva. E por último, o cuidado pastoral. Paulo está falando para Timóteo, seu discípulo. Ele diz: ó Timóteo, guarda o que te tem confiado. Ó Timóteo, guarda o que te tem confiado. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. A fé é um tesouro confiado, que deve ser protegido, que deve ser preservado e que deve ser transmitido fielmente. Irmão, Jesus está comparando nós, Paulo está usando uma metáfora para dizer que nós somos esse vaso de barro que carrega o tesouro. Só que é o seguinte: ninguém guarda tesouro em vaso de barro. Guarda tesouro aonde? No banco, né? Joia, muito dinheiro você guarda onde? No banco. Guarda em cofres. Tem pessoas que têm o costume de guardar dentro dos cofres em casa. Por quê? Porque aquilo que é valioso não se coloca em algo tão frágil como é um vaso de barro. Só que essa palavra do apóstolo Paulo é um alerta para nós. Esse tesouro que você carrega, eu coloquei no vaso de barro. Para quê? Para que não houvesse exaltação. Eu ouvi o apóstolo Joel fazendo uma introdução desse texto, dessa parte que eu achei muito interessante. Talvez Deus, quando fez Lúcifer, ele pegou o melhor material do céu, colocou na terra, porque ele era um querubim ungido, a mais alta patente dos anjos, ungiu ele e derramou brilho, derramou esplendor. Ele fez tudo errado. Aí Deus deve ter pensado: agora eu vou fazer o contrário, porque eu peguei do melhor material, eu investi lá pedras preciosas, né? Satanás tinha pedras preciosas. Você vai ver lá no texto de Isaías e Ezequiel um esplendor. Ele já era um querubim, agora ungido, separado, escolhido. Deu tudo errado, fez tudo errado. Aí Deus falou: agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar do barro, que não tem valor algum, e do barro ele começou a dar forma ao homem. Por isso que a Bíblia diz que do pó veio e para o pó vai voltar, não tem jeito, do pó. Só que ele fez o que, irmão? Quando aquele homem estava pronto, ele olhou nos olhos e soprou o ruach, ó, o fôlego de vida. Agora o valor, o brilho, o esplendor não vai estar do lado de fora, vai estar do lado de dentro. As pessoas podem julgar até a tua aparência, mas é Deus que conhece o teu coração, é Deus que sabe quem você é. Ele está aperfeiçoando você, assim como o olheiro vai dando forma ao barro. O Senhor está fazendo isso com a gente todos os dias. Você pode ficar comigo, você pode ficar de pé comigo e dizer glória a Deus. Você precisa guardar o teu coração, proteja o teu coração. Você quer andar alicerçado na rocha, proteja o teu coração. Cuidado com as armadilhas do inimigo, cuidado com as ofertas, cuidado com as propostas.
proteja a tua mente. Uma mente protegida é uma mente que anda debaixo do poder de Deus e de milagre. Uma mente protegida é uma mente que raciocina com o raciocínio de Cristo, com a mente de Cristo. O Senhor te convida hoje para que você possa descansar nele e viver o que ele tem para a sua vida. Talvez você está dizendo: pastor, por que está demorando tanto? Eu não sei por que está demorando tanto. Eu não tenho essa resposta para te dar. Eu não tenho. Talvez você tenha que começar a reconhecer as pequenas coisas para você viver os grandes milagres. Quem sabe é isso? Talvez você está indo na força do braço. Eu estudei, eu sei, eu posso, eu estou capacitado. Mas será que o Espírito Santo está dizendo para mim, para você hoje: olha, entrega para mim, eu tenho o melhor jeito, eu tenho a melhor forma. Você consegue ver o agora. Eu sei o ontem, eu sei o hoje, e eu sei, não é o amanhã que Deus sabe. Deus sabe todos os nossos dias, até o final da nossa vida Deus sabe. Então por que não confiar nele? Por que não colocar nele? Por que não acreditar? Por que não descansar nele, para a glória de Deus? Eu quero te convidar para a gente adorar juntos. Vamos adorar o Senhor com essa canção? Vamos? Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.